Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Graças a Deus que nos dá vitórias por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um grande abraço ao senhor papai, à senhora dona de casa, aos jovens, às crianças que acompanham este programa. Muito boa noite. Que bom voltar a estar convosco através desta emissora amiga. Olhe, não saia daí, porque nós vamos iniciar o programa hoje com uma história simplesmente emocionante. É a história de fé da Camila de Assunção Amâncio, lá de Embu das Artes. Essa história comove qualquer coração, por mais duro que possa ser. Ela foi criada na igreja, Casa da Bênção, casou-se e naturalmente que todas as jovens, ao casar-se, alimentam uma expectativa, um sonho de engravidar-se no tempo certo, de acalentar nos braços um bebê. E com a Camila não era diferente, mas o tempo passou e foi constatado que a Camila tinha um câncer violento no seu útero e que ela não teria a menor chance de engravidar-se. Isso gerou dúvidas, mesmo tendo ela sido criada na igreja, diante de um gigante, de um problemão como este, a sua fé sofreu como que um abalo, mas Deus pôs as mãos e ela recebeu um milagre. Você vai acompanhar a primeira parte do seu testemunho e você vai com certeza constatar de viva voz o que aconteceu com ela. Vamos lá. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Camila de Assunção Amâncio. Eu sempre idealizei família. Meu sonho era ter uma família, né? Porque eu tive um problema muito grande na perda do meu pai, né? Então eu cresci e eu já me casei assim, idealizando filhos. Nisso, após alguns exames, no ano de 2013, eu descobri um problema de saúde, né? E esse problema colocou em jogo aí a questão de eu ser mãe, né? Eu tive um problema no colo do meu útero, né? Os médicos me diagnosticaram como câncer, né? Eu tive que fazer uma cirurgia, o médico me procurou, falou que eu teria que fazer uma cirurgia dentro de 20 dias, porque o risco de eu perder meu útero era muito grande. E os meus sonhos, assim, para mim, naquele momento, desabou, né? Eu me desabei, perdi meu chão, só que Deus, Ele sabe de tudo, né? Nós não sabemos o porquê, mas às vezes nós passamos situações para nos fortalecer e fortalecer a nossa fé. Eu sempre confiei em Deus, mesmo abalada, mesmo numa situação muito difícil, eu sempre confiei em Deus. E naquele momento eu passei pela cirurgia, né? Os médicos tiveram que tirar um tampão do meu útero, né? E os médicos me falaram o seguinte, que mesmo que se um dia eu fosse ser mãe, né? Eu teria que fazer um procedimento chamado cerclagem, né? Que cerclagem é o quê? É quando você dá um ponto no seu útero para você conseguir segurar a criança. E mesmo assim tem um risco muito grande, né?
mesmo os médicos me diagnosticando, falando dos riscos, né? Dentro de mim, eu tinha um lado que achava, né, que eu poderia ter, né? E outro lado eu vinha as minhas dúvidas, né? As dúvidas de achar que poderia acontecer algo no meio do caminho e eu não consegui. Quando foi no início de 2015, né? Eu passei mal, uma infecção urinária, e fui até o médico olhou para mim, né? E falou assim: você tem certeza? Você não vai ter filho? Você não está grávida, né? Falei: não, imagina, não estou grávida não, porque eu ficava com aquele sentimento. Eu queria, na verdade, eu não queria criar esperança, né? Para mim não me frustrar. Eu não queria criar expectativa para mim não me frustrar, né? Eu já tinha um histórico, né, de frustração, né? Então eu não queria me frustrar. Então o médico falou, eu falei: não, imagina, eu não estou grávida não. E aí, o que aconteceu? O médico pegou, me passou uma série de exames, constou infecção urinária, mas também constou nesses exames completos que ele me passou que eu estava grávida do meu primeiro filho. Eu tive, né, meu primeiro filho, Pedro. Quando o Pedro estava com 9 meses, eu engravidei da minha segunda filha, né, que é a Ana Clara. Um outro milagre, né, que para mim, o médico que me diagnosticou com o meu problema foi o médico que fez o parto do meu filho. Então, é Deus, né? Quando eu cheguei no consultório, na sala de parto, que eu vi que era o mesmo médico, veio na minha mente, né, tudo que eu passei em relação ao problema que eu tive, né? Estamos de volta após a primeira parte do testemunho da Camila, mas o que ela vai nos contar agora é mais emocionante ainda, pois o médico, o próprio ginecologista, que detectou a existência do câncer e que deu o diagnóstico que ela nunca engravidaria. Veja como Deus trabalha. Foi o próprio médico que fez o parto. E quando o bebê sadio, né, nasceu, aquele médico foi tão impactado que ele disse para Camila: não acredito, não pode ser verdade. Este útero que gerou, que sustentou durante toda a gestação esse bebê, não é o seu útero. Alguma coisa fantástica, milagrosa aconteceu. Só pode ser o milagre criativo. Deus é poderoso para criar órgãos novos, membros novos, porque Ele é o grande oleiro e para Ele nada é impossível. Isso me lembra quando Jesus Cristo exercia o seu ministério e Ele foi procurado por um pai de família, um chefe da sinagoga, um homem religioso, um homem famoso, um homem importante, chamado Jairo. Ele deixou a filha moribunda em casa e foi ao encontro de Jesus, dizendo: Senhor, venha em casa, impõe as tuas mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva. Jesus prontificou em ir, mas quando ele percebeu que a menina havia morrido, alguém chegou e disse: não incomode mais o mestre, a menina já morreu. Jesus então pronuncia uma frase que até hoje abençoa milhões e milhões de pessoas no auge do sofrimento, do temor, de uma notícia terrível. Quando Jairo ouve que a menina, sua filha querida, estava morta, Jesus disse: não temas, crê somente. Foi o que aconteceu com a Camila. E Jesus está falando com você nesta noite. Qual é o seu problema? Seu sofrimento, seu laudo médico, sua notícia péssima que chegou hoje, quem sabe, ou ontem, nos dias anteriores, que deixaram você e a casa e a família abalada. Cristo está dizendo: não temas, isto é, não tenha medo. Interessante que há na Bíblia, pastor Ivaí,
365 vezes a expressão não temas. Para cada dia do ano há uma declaração: não temas, não tenha medo, não se apavore, não se dê por derrotado, crê somente no Deus eterno, onipotente, onisciente e onipresente. Ele tem uma vitória, ele tem uma obra, ele sabe como trabalhar em você, com você e com a sua família. Que maravilha! Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Outro detalhe também muito importante, que eu teria que fazer aquele procedimento, que é a cerclagem. E eu nem me lembrei, né, durante essas 2 gravidez que eu teria que fazer, quando o médico me diagnosticou com esse problema, né? E o engraçado é que eu fui me lembrar outro dia olhando os exames e, sabe, lembrando do que eu passei, é que eu teria que ter feito uma cerclagem. E a Deus foi tão maravilhoso, que os médicos nem notaram que eu tinha que fazer, eu realmente não precisava fazer, né? E eu também não me esqueci, não me lembrei de falar com o médico, citar essa situação, né? Então Deus é tão maravilhoso que eu tive as 2 gestações, né? E não precisei fazer absolutamente nada. Depois de 5 anos eu fazia após a pós-cirurgia, eu fazia um acompanhamento, né, para poder saber como que estava. Depois de 5 anos os médicos me deram alta, né? Quando foi o ano passado, eu fui fazer um exame, né? E o médico ainda foi em período de pandemia, né? Então eu fiz aquela teleconsulta, né? Fiz os exames e marquei uma teleconsulta com o médico. E o médico olhou meu exame, né? O meu exame que eu tive que fazer, esse ultrassom, né? E ele falou assim para mim: Camila, esse exame não é teu, esse útero não é teu. O médico que fez esse exame, você precisa retornar lá, porque o médico que fez esse exame em você, ele deve ter trocado os seus exames. Porque esse útero não é teu. Esse útero é de uma mulher que nunca teve filhos. Esse útero é de uma menina de 17 anos no mínimo, né? Ele quis dizer que o meu útero era um útero que não tinha tido gestação. E eu retornei no médico, questionei ao médico que fez esse ultrassom em mim. E eu falei: doutor, eu preciso que o senhor repita, porque o médico no qual eu passei falou que esse útero não é meu, que os exames possam ter sido trocados. E era um médico até de confiança, que eu faço esse exame há anos, né, que eu sempre faço, que eu já fazia, né. E quando eu cheguei lá, ele falou: Camila, eu vou repetir o exame, para a gente tirar todas as dúvidas. Quando ele repetiu o exame, ele falou: Camila, não tem o que questionar, esse útero é teu. Hoje ele me fala que eu tenho um útero proporcional a uma mulher de 17 anos, que nunca teve uma gestação. Então, hoje eu olho, entendo, né, o milagre de Deus. O que eu passei não foi fácil, foram dias difíceis, dias de choro, muito choro, na incerteza, né, do que poderia acontecer, porque o meu sonho era ser mãe, e eu queria proporcionar filhos, né, ao meu marido, que era sonho ser pai. E hoje eu vejo que Deus me deu 2 joias raras, né? 1 ano e meio só de diferença. E eu não tive problema, absolutamente nenhum problema nas minhas gestações e nem no parto. Foi tudo perfeito, graças a Deus. Presente de Deus na minha vida. Uma igreja viva,
que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Pregamos o Evangelho vivo. Vivemos tudo aquilo que pregamos. Hoje, o apóstolo Jair de Oliveira, líder das Casas da Bênção, que ao lado de sua esposa missionária Graça, carrega no seu coração um chamado, mais forte que a própria morte. Uma caminhada ministerial que acaba de completar seu jubileu de ouro. Seu maior desejo: alcançar os perdidos com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e viver o grande avivamento prometido por Deus à nação brasileira. Fincamos estacas em todas as regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e em nações como Portugal, África e América do Norte. Tem ao seu lado uma equipe de homens comprometidos com a causa do reino de Deus. Bispos, superintendentes, milhares de pastores, dezenas de milhares de obreiros fiéis e centenas de milhares de filhos da fé, verdadeiros discípulos de Cristo. Cremos que o campo é o mundo e que chegou a hora da grande colheita acontecer no planeta Terra. Nossa missão se confunde com a nossa própria vida. Seguimos a ordem do nosso Mestre: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não temos dúvida de que Cristo é a verdade que liberta. Vivemos uma vida de milagres. Na verdade, somos o próprio milagre. Doentes sendo curados, escravos do diabo libertos, perdidos encontrando a salvação. Somos a Igreja Casa da Bênção, e onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores: o amor do Pai Celestial. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-213-0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Os irmãos sabem que o que a igreja precisa não é de inovações.
que a igreja precisa é retomar, se alguém deixou, as doutrinas fundamentais do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta retornarmos às práticas que aprendemos com o Senhor Jesus, as práticas que aprendemos com os apóstolos primitivos, as práticas que aprendemos com a igreja dos primeiros séculos, as práticas que aprendemos com o nosso saudoso apóstolo Doriel de Oliveira, as doutrinas básicas do velho evangelho, do evangelho genuíno, que mudou a nossa história e que nos trouxe até aqui. E falar de oração, e falar de jejum, nós estamos falando, irmãos, de práticas que nunca deveria e nunca poderá ser relegada a segundo ou terceiro plano. Pois quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver o nosso modelo maior. O bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, como meu exemplo e o teu exemplo, pastora, liderança da igreja, sua vida intensa de oração. E eu quero chamar a sua atenção para isto. Quando nós olhamos para Atos, nós vamos ver em Atos capítulo 4 que o diabo tentou parar a igreja através da perseguição, mas não conseguiu. Pois quanto mais se persegue a igreja, mais ela avança, mais ela cresce. Nada deteve a igreja. Quando veio a perseguição, eles a enfrentaram por meio da oração. E você tem Atos capítulo 4, após as ameaças do Sinédrio, que queriam matar os apóstolos. E é bom lembrar que o Sinédrio, composto por 70 membros, tinha poder de vida e morte. Havia condenado o Senhor Jesus há poucos anos e havia sentenciado Estevão ao apedrejamento. E agora ameaçava os apóstolos. Mas no capítulo 4 eles enfrentaram a perseguição orando. Capítulo 4, versos 29 a 31 diz que eles oraram de tal modo que o lugar estremeceu. E todos foram cheios do Espírito. E a obra continuou avançando. Quando você olha o capítulo 5 de Atos, o diabo tenta parar a igreja através da infiltração. Primeiro, tentou parar com a perseguição. Depois, com a infiltração. Ele infiltrou no meio, usou Ananias, Safira, mas onde tem oração, onde tem a glória de Deus, nada fica oculto, porque o Espírito de Deus revela o oculto e traz a luz e traz a revelação. E no capítulo 5, conhecemos a consequência que se deu com Ananias e Safira. Terceiro lugar, o diabo tentou parar a igreja, levar a igreja a deixar de orar, com a distração. Primeiro, perseguição. Segundo, infiltração. Terceiro,
distração. Capítulo 6 de Atos. Havia multiplicação de discípulos, a igreja crescia. Segundo os estudiosos, até o capítulo 8, havia mais de 100.000 discípulos só em Jerusalém. E começou a haver murmuração, porque o trabalho social que atendia as viúvas não estava suficiente, havia muita murmuração. E o Espírito Santo manda dizer que onde há murmuração, onde há maledicência, o Espírito de Deus se entristece. Ovelha não bebe em águas agitadas. Elas entendem que ali tem crocodilo. Escutou? Por isso, quando a murmuração começou a campear no meio da igreja primitiva, os apóstolos pararam, oraram e receberam direção e levantaram o diaconato para que tomasse conta das questões sociais. Mas os apóstolos disseram: nós nos aplicaremos ao ministério da palavra e da oração. A distração não os tirou do altar da oração. Cuidado, irmãos, com a distração. Eu não vou aprofundar nesse item agora, mas a distração, até com coisas úteis, cuidar das viúvas, o trabalho social era algo importante, mas não era o prioritário. O prioritário era a conexão, era o tempo de qualidade, era a intimidade com o Senhor. Em segundo plano vinham as questões sociais, que não devem ser desprezadas. Mas os apóstolos entenderam que aquilo estava os tirando do que era essencial. Por isso o levantamento do diaconato. E eles dedicaram ao ministério da palavra e da oração. Vamos olhar agora para o Senhor Jesus, nosso modelo. Aleluias. Em Lucas 3, 21, 22, aí eu peço a ajuda dos irmãos se puder projetar. Lucas 3, 21, 22, olha que coisa maravilhosa. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Após o batismo nas águas, na margem do Jordão, estando Jesus a orar, os céus abriram. Essa deve ser a experiência de cada pastor, de cada pastora, de cada membro da igreja. Ao orar ao Senhor, os céus precisam serem abertos. Nem todos os ambientes de culto você percebe o céu aberto. Nem todos os momentos que você propõe orar, você nota, percebe o céu aberto. Há lugares que há resistência, que há barreiras, que há impedimento. Eu lembro o apóstolo Doriel quando dava aquele grito: ó Deus! A gente sentia o céu abrir quando ele estava cinzento. Que você, pastor e pastora, tenha intimidade com Deus de tal modo que o público revele o seu particular. Mas nós queremos, na sequência, trazer mais uma linda história de fé.
vejo o poder da oração perseverante. Jesus disse: pedi, recebereis, batei e abrir-se-vos-á, o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. A esposa, durante 10 anos, eu disse 10 anos, frequentou a nossa igreja na capital do estado do Espírito Santo, intercedendo pelo marido, que era beberrão, que era envolvido com drogas, era um homem materialista, era um homem ateu, mas a esposa cria em Deus e fez ininterruptas campanhas de oração e de fé, e o Samuel foi transformado. Acompanhe a história deste homem que hoje é um líder na casa de Deus. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Samuel Pereira Campos. Eu comecei a minha vida fora, da presença de Deus, não estava na presença de Deus, ainda adolescente. Apesar de ter nascido numa família evangélica, mas porém não continuei. O tempo me fez desviar. E adolescente eu já era baterista de uma banda de rock. E adolescente eu viajei com essa banda pelo Brasil afora, fazendo turnê com artista. A minha mãe chorava muito por minha causa. Eu falava que ia ali na rua e voltaria mais tarde. Voltava 3 meses, 4 meses depois. Com a idade de 8 anos de idade. Eu já estava fumando, aprendi a fumar. E ali entrei naquela área, naquela promiscuidade, aquela área de ruim, fui também amaldiçoado por uma pessoa. Essa pessoa me amaldiçoou, ainda adolescente. Ele falou assim: você nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai conseguir uma família, nem cuidar de uma família, tratar de uma família, porque você é uma pessoa que não quer fazer nada certo. Tudo que você faz, você gasta. E aí tudo bem, toquei numa banda de rock muito tempo. Depois fui trabalhar em um circo, também um tempo. Trabalhei no circo e nesse circo, por incrível que pareça, foi o começo da perdição. Mas um componente da orquestra me ofereceu maconha. E eu comecei a fumar maconha com aquilo ali, por causa daquela oferenda do inferno ali. Mas chegou, pastor, quando chegou num certo ponto da minha idade, eu ganhava muito dinheiro realmente com a banda, mas gastava tudo, não sobrava nada, chegava em casa sem nada. Então era assim durante 10 anos. Mas chegou um momento muito especial na minha vida. Eu levava minha esposa na igreja e voltava para casa. Levava e voltava para casa durante esse tempo todo. Mas chegou um ponto que eu fui. Era na Casa da Bênção com a missionária Ruth. A missionária Ruth, conversando comigo, me visitou, foi lá na minha casa, no meu apartamento. E ela falou comigo: a sua esposa vai na igreja, a sua esposa fazendo campanha para salvar você, tirar você dessa situação de vício, e você não faz nada. Eu quero que você vá lá na igreja visitar. E eu fui. Aí, nesse dia, eu só assisti o culto. Das outras vezes que eu fui, uma vez, o Anderson, que hoje é o pastor Anderson, me falou assim: olha, minha mãe falou que você é baterista. Eu falei: quem foi que contou isso? Eu falei: ninguém, ela falou que você é baterista. Foi revelado que você é baterista. Aí eu falei: sim, sou baterista. Fui baterista de rock muito tempo, profissional. Falei: então, ele falou: então pega a bateria e toca para me ver. Me deu essa chance. Ainda recém-convertido, E eu peguei a bateria, toquei: você é baterista.
Passou o tempo. Um dia eu estava lá no culto e foi feita a pergunta: quem ia aceitar Jesus aí? Eu fiquei com a mão abaixada. Daí a pouco meus braços levantaram automaticamente, foi puxado meus braços para cima. Eu creio que um anjo puxou meus braços. Falou assim: é assim que você tem que fazer. E eu aceitei naquele dia. E eu aceitei Jesus e fui liberto, graças a Deus. Liberto do cigarro, da maconha, do revólver, do uso de arma, da ignorância. E aprendi muita coisa. Passou alguns dias, estava saindo da igreja para ir para casa, chegou um pastor que veio de fora. Ia tomar posse nessa igreja, né? Substituir a missionária Ruth nesse dia. Pastor Ivaí. E esse pastor, ele me ensinou tudo que até hoje eu guardo. Me levantou como obreiro. E eu trabalhei muito tempo como obreiro, substituía ele. Ele me deu essa oportunidade de tocar no grupo de louvor, ser um ministro de louvor. E às vezes substituía até ele, pregava. E assim eu me converti. Desde aquela época, trabalhamos muito, ganhamos muitas almas com a Casa da Bênção. E até hoje, eu não me esqueço disso. Eu me emociono quando falo disso. Pastor Ivaí, grande pastor, abençoado. Ele me ajudou muito. Me ensinou tudo que até hoje eu sei. Houve continuação de muitos pastores bons também, mas ele foi o que realmente costurou minhas vestes rasgadas. Entendeu? Me tirou daquele buraco que eu vivia, me ensinando tudo com o maior cuidado, com o maior carinho. E até hoje eu não me esqueço dele. Com muita alegria, vamos receber o meu amigo Bispo Antônio Carlos Palarone, diretamente de Santos, a Baixada Santista. Bem-vindo, Bispo, um abraço. Boa noite, apóstolo Jair. Boa noite você, de Cristo a verdade que liberta. Hoje meu abraço todo especial vai para o pessoal aí da Bahia, pessoal de Salvador, interior do estado da Bahia. Um grande abraço para todos vocês. Todas as noites são dezenas e dezenas de ligações, de pedidos de orações que nós recebemos aí de Salvador e também do interior do estado da Bahia. Um grande abraço a todos os baianos. Mas, bem, nós trazemos uma pequena história nesta noite. Em poucos minutos, Jean vai contar para nós uma fase muito difícil da sua vida. Normalmente, quando nós lidamos com doenças, quando nós lidamos com enfermidades, isto já causa, logo no começo, nos primeiros sintomas, isto já gera em nosso coração uma preocupação. Apesar de existir aquelas pessoas que nem se dão conta da doença, da enfermidade, das dores que sentem. E quando abrem os olhos, já está quase na fase terminal. Porém, a maioria dos seres humanos se preocupam e então começa uma busca. Começa a busca pela cura, começa a busca pelo diagnóstico, inicia-se tratamentos e todos nós, quando iniciamos um tratamento médico, nós iniciamos com esperança, porque nós acreditamos principalmente no que diz a bula daquele remédio. Nós acreditamos que o que está escrito ali, o nosso corpo receberá os efeitos desse remédio e então estaremos sarados, estaremos curados. Acreditamos na palavra do médico que está ministrando esse tratamento até nós. Porém, alguns casos, o que diz a bula, aquele remédio,
ele não cumpre em nosso corpo. A expectativa da palavra positiva daquele médico não se torna realidade para a vida da pessoa. E aí então começa uma sequência de buscas, não é? Trocas de médicos, trocas de remédios, enfim, agora a pessoa perde o sossego e vê a sua vida até no estado de morte. Infelizmente, as doenças, as enfermidades têm levado muita gente fora do tempo. Por outro lado, também, elas têm feito com que as pessoas não desenvolvam o seu potencial na vida e têm frustrado os sonhos de muita gente. Nós vamos trazer agora a história do Jean. Uma história muito interessante. Jean sofreu um bom tempo com uma doença renal. Ele vai contar para nós como que foi tudo isso. E talvez em algum momento a história dele seja parecida com aquilo que você está vivendo no dia de hoje. Vamos lá, vamos com Jean. Jean, o que foi que Jesus fez na sua vida? Nós descobrimos que eu tinha um problema nos meus 2 rins. Numa viagem de família, uma viagem inclusive que a gente sempre sonhou em fazer. E durante a viagem eu comecei a urinar sangue. E na ocasião nós não tínhamos convênio médico, eu estava desempregado já há alguns meses. E não tinha qualquer suporte, mais adequado para conseguir lidar e tratar com um especialista. E o SUS fazia um diagnóstico, mas a gente sempre ficava desconfiado do diagnóstico, do resultado dos exames. Porém, um dia foi lançada uma campanha aqui na igreja, na sede, a campanha Os 300 Valentes de Gideão, num propósito de levantar fundos para a construção da nossa catedral. E foi ministrada uma palavra naquele dia de fé. E aquela palavra queimou muito no meu coração acerca de fazer um voto com Deus. E eu não tive a mínima dúvida, quando a palavra foi lançada e o coração ardeu, prontamente eu peguei o envelope para participar do projeto, fazer o meu voto. Isso era um sábado de ceia. E eu me recordo que eu tinha apenas R$350 na conta na ocasião. E naquele dia o Espírito Santo falou, vai, dá tudo que você tem, coloca no envelope. Eu já não tinha mais parcelas do 10º do fundo de garantia para receber. Então, na verdade, comeremos e morreremos. E aí eu entreguei todo aquele valor, fiquei absolutamente no zero. Mas na segunda-feira eu recebi uma ligação de uma empresa me chamando para uma entrevista. E a diretora da empresa gostou muito do meu perfil, ligou para o RH na minha frente, falou, ainda tem candidatos? A moça falou, sim, tem mais 4. Aí ela falou, então, cancela todos os outros 4, porque eu gostei dele, ele está aprovado para iniciar aqui o trabalho. E um dos benefícios que essa empresa dava era o convênio médico. Então, 15 dias depois, eu já marquei uma consulta com o urologista, porque eu continuava tendo sangramento. E quando eu fui ao urologista, eu lembro que era um dia de sábado, minha esposa trabalhando, a clínica era próximo do trabalho dela, mas eu fui sozinho. E quando eu contei a história para o doutor, ele se assustou, ele ficou com muito medo, e imediatamente me encaminhou para o hospital, para fazer todo o procedimento, processo, e já me encaminhar para o centro cirúrgico. Foi suspeita de câncer e de uma série de outras situações. E quando nós fizemos toda a bateria de exames e já preparar para a cirurgia logo na sequência, pela gravidade da situação, fui diagnosticado com problema nos 2 rins. Os 2 rins apresentam problemas de formação, eles não têm a ruptura correta, e em um dos rins eu tenho um problema chamado estenose de Jupe, que na verdade é o estreitamento do canal que libera a urina do rim para a bexiga. E por causa da retenção de urina no rim, o meu rim dilatou, de tal modo que a qualquer momento ele poderia estourar, isso gerar um problema muito grave. E porém, tendo problema no outro rim, a qualquer momento os 2 rins poderiam parar de funcionar, ir a óbito ou viver de um outro tipo de tratamento mais complicado, de hemodiálise. Mas naquele dia, através do projeto, através da campanha, de um ato de fé, Deus deu o livramento, abriu a porta na hora certa, no momento correto. Passei por 4 cirurgias, porque Deus proveu o convênio médico no momento exato. E hoje eu estou aqui com meus rins curados. Amém, abençoado. Sarado. Glória a Deus. Amém.
Muito bem, gente. É isso aí. Jean sofreu e sofreu muito. Quem já teve cálculo renal sabe o que significa. Gente, eu já tive isso. Uma dor provocada por um cálculo renal. Parece que você está dando à luz a 10 filhos. Imagina quando os rins da pessoa estão cheios de pedras renais. Ou qualquer outro tipo de enfermidade nos rins. É simplesmente dramático. É muito sofrimento. Mas graças a Deus que o Jean permitiu que a fé florescesse no seu coração. O Jean permitiu que a fé o levasse a uma experiência com o sobrenatural. Nós temos todas as noites apelado ao seu coração, apelado a você, para que a fé possa te levar, num desses domingos, a uma experiência sobrenatural com a gente, aqui no templo da Igreja Casa da Bênção, no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 1081, aos domingos às 9 horas da manhã, e neste domingo não vai ser diferente. Às 9 horas da manhã, nós vamos ter a manhã do sobrenatural. Talvez você está aí com caixas e caixas de remédios nas prateleiras da sua casa, nas dispensas da sua casa, uma micro farmácia dentro de casa. Eu quero que você permita que a fé floresça no seu coração e neste domingo esteja com a gente. Você vai ser marcado por um milagre. Vamos orar juntos, vamos colocar as mãos sobre vocês e você vai ter uma experiência com o poder de Deus ainda não obtida até o dia de hoje. Celso Garcia, 1081, Templo da Igreja Casa da Bênção. Neste domingo, 9 horas da manhã, manhã do sobrenatural. Voltamos agora ao estúdio número 1 de Vitória. Grande abraço, apóstolo. Agora, com alegria, vamos receber pastora Raquel com o quadro Meu Pedido no Altar das Orações. Bem-vinda, pastora Raquel. Boa noite. Muito boa noite, apóstolo Jair. Boa noite, bispo Palarone. Boa noite, povo de Deus. Que bom estarmos aqui em mais um programa Cristo, a Verdade que Liberta, trazendo tantos pedidos de oração. E sabemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não desanime, não pare, creia, porque você verá o milagre acontecer. Entrou em contato conosco pelo telefone da bênção, que é o 011 97529 4642. 011 97529 4642. Entrou em contato conosco pedindo oração o Luiz Carlos, que mora em Hortolândia, São Paulo. Ele pede oração pelo seu filho que está no vício das drogas e do álcool. Luiz Carlos, que coisa triste para um pai, para uma mãe ver o filho dependente de qualquer tipo de vício. Mas olha, eu também como mãe quero interceder e eu tento me colocar no seu lugar, porque que coisa terrível é para nós pais vermos os nossos filhos desandando de alguma forma. Mas creia, não duvide, porque Jesus te liberta e liberta a sua casa, liberta o seu filho de qualquer vício do álcool, da droga. Basta você confiar, acreditar, e o seu nome e o seu pedido já está conosco aqui no altar das orações. Também pede oração o Bruno, ele mora em Franco da Rocha, São Paulo, e ele pede oração porque precisa ser liberto do vício das drogas. Gente, quantas pessoas que estão sofrendo vícios das drogas, do álcool, da prostituição, do roubo, da mentira, do engano, da falcatrua, mas em especial estes vícios das drogas, que tem sido um cativeiro na vida de milhares de pessoas. Bruno, não duvide, confie no Senhor, entrega o teu coração, entrega o teu caminho, entrega a tua casa, entrega toda a tua vida para Jesus, porque Ele
é a verdade que te liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Também pede oração, entrou em contato conosco o Laércio. Ele mora em São Paulo, capital, e ele pede muita oração, pois tem enfrentado muitas lutas também com o vício das drogas. Gente, que coisa terrível. Laércio, creia, saiba que Deus está no controle da sua vida, mas o poder também da decisão está contigo. E que bom que você resolveu, decidiu, entrou em contato com a gente e pede oração. Nós vamos clamar a Deus pela sua vida. E o sangue de Jesus vai entrar no teu sangue. A dose mais forte, que é o Espírito Santo, vai entrar agora em você, mexer com a tua estrutura e arrancar toda a dependência química dessas malditas drogas, porque em nome de Jesus, o Senhor Deus, Ele te sara, Ele te cura. Toma posse, Laércio, em nome de Jesus. Também entrou em contato conosco o Antônio, que mora no Rio Grande da Serra, São Paulo. Ele pede oração, pois tem mal de Parkinson. Toma muitos remédios, mas não está respondendo à medicação. Antônio, Jesus, Ele conhece todas as coisas. Ele te conhece por dentro, por fora. Ele sabe quando o problema é físico, espiritual, psicológico, emocional. Mas em qualquer área, em qualquer esfera, Jesus atua com cura. Creia no milagre. Receba e toma posse. Todo mal de Parkinson, o Senhor Jesus também sara, porque para Ele nada é impossível. Ele toca no seu sistema nervoso central e traz a cura para você neste momento. Ore com muita fé conosco no altar das orações. Ainda há tempo de você enviar a sua mensagem de texto. O telefone está aí no rodapé, fora de São Paulo. Coloca o 11 975 29 4642. 975 29 4642. E o seu nome, seu pedido entrará em nossas orações. Não só aqui na TV, mas constantemente em nossos devocionais, em nossas orações particulares. Ok? É hora de orar. É hora de falar com o Pai. Pare tudo. Reúna a família e participe da maior corrente de fé da TV brasileira. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai Celeste, o Senhor nos disse através da Tua palavra: invoca-me no dia da Tua angústia, eu te livrarei e Tu me glorificarás. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Milhares de pessoas estão invocando o Teu poder, a Tua presença, o Teu milagre. Toca, Senhor, a vida de cada telespectador. Aqueles que estão angustiados, perturbados, enfermos no corpo, na alma, no espírito. Pai, aqueles que enfrentam verdadeiros dramas no seio da família, vendo a família desintegrar-se, onde não há paz, não há amor, não há entendimento, não há felicidade. Ou que haja uma intervenção do Senhor, que um anjo com a espada desembainhada venha sobre esta residência, e o mal que gera tanta incompatibilidade, tanta agressividade, tanto ódio, saia desta casa, desta residência. Pai, eu oro por estes que mandaram mensagens de texto, pedindo em favor de alguém internado numa enfermaria, numa UTI, ou acamado em casa. Meu Deus, pessoas que fazem como a esposa do Samuel,
que intercede por um filho, por uma filha, por um esposo, dominado pelo vício, do álcool, das drogas, onde estiverem, recebam e sintam o toque das mãos de Deus. Em um nome de Jesus. Amém e amém. Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Pregamos o Evangelho vivo. Vivemos tudo aquilo que pregamos. Hoje, o apóstolo Jair de Oliveira, líder das Casas da Bênção, que ao lado de sua esposa missionária Graça, carrega no seu coração um chamado mais forte que a própria morte. Uma caminhada ministerial que acaba de completar seu jubileu de ouro. Seu maior desejo: alcançar os perdidos com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e viver o grande avivamento prometido por Deus à nação brasileira. Fincamos estacas em todas as regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e em nações como Portugal, África e América do Norte. Tem ao seu lado uma equipe de homens comprometidos com a causa do reino de Deus. Bispos, superintendentes, milhares de pastores, dezenas de milhares de obreiros fiéis e centenas de milhares de filhos da fé, verdadeiros discípulos de Cristo. Cremos que o campo é o mundo e que chegou a hora da grande colheita acontecer no planeta Terra. Nossa missão se confunde com a nossa própria vida. Seguimos a ordem do nosso Mestre: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não temos dúvida de que Cristo é a verdade que liberta. Vivemos uma vida de milagres. Na verdade, somos o próprio milagre. Doentes sendo curados, escravos do diabo libertos, perdidos encontrando a salvação. Somos a Igreja Casa da Bênção. E onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores, o amor do Pai Celestial. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-233/0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito.
Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste.